Tá aí uma outra decisão que afeta diretamente a nova economia. Você que é do setor produtivo e tem projetos que envolvam uma economia de mais baixo carbono, seja energias renováveis, seja da mobilidade, seja da agricultura sustentável, do plantio de árvores, da restauração florestal, que hoje também virou um grande negócio através do crédito de carbono, do pagamento de serviços ambientais. Hoje, quem tem um negócio que envolva essa nova economia, é possível acessar esses recursos, mas você tem que estar preparado, você tem que ter no seu portfólio, na sua governança, os indicadores que os grandes agentes financiadores precisam ver. O projeto não pode ser um projeto de bioeconomia verde de papel, ele tem que trazer o ESG, tem que trazer o retorno para a agenda climática, trazer o retorno para a agenda socioambiental e conseguir demonstrar que além de uma economia de baixo carbono, além de uma redução de emissões, além de uma substituição de uma infraestrutura cinza, de uma matriz cinza por uma matriz verde, traz os benefícios correlacionados da agenda climática internacional. ESG Talks. Cobertura especial. COP28, Dubai 2023. Olá pessoal, eu sou o Sérgio Missior, arquiteto e urbanista, e ao meu lado, Tiago Metzger, biólogo, doutor. Nós já trouxemos para vocês, a cada dia da COP28 que aconteceu em Dubai, as novidades, os destaques, inclusive o balanço final dessa COP28. E agora trazemos especialmente para vocês que estão nos acompanhando aquelas principais ações e decisões que vão impactar o cotidiano da cidade e especialmente dos negócios que acontecem nas principais cidades brasileiras. Tiago, eu gostaria que você comentasse um pouco em cima dessas decisões que afetam o dia a dia das cidades, a questão do Fundo de Perdas e Danos, que foi anunciado já no primeiro dia dessa COP28. Legal, Sérgio. O objetivo aqui é a gente traduzir os principais pontos que foram decididos na COP. Sim. E foi uma COP de decisões muito importantes para o dia a dia das cidades, para os gestores públicos, para a iniciativa privada. Então, tentando traduzir isso para o seu dia a dia. Fundo de Perdas e Danos. O Fundo de Perdas e Danos já foi logo no primeiro dia aprovado com 420 milhões de dólares e ao final da COP chegou a quase a 1 bilhão de dólares. Ainda não é suficiente, contudo, já é um grande ganho. E onde que está essa questão do Fundo de Perdas e Danos? Pensando em toda transição justa, pensando em toda uma justiça climática que deve ser tratada no contexto da transição para uma economia de mais baixo carbono, temos que pensar nos grupos mais vulneráveis. Nós vivemos ondas de calor extremas nesse ano de 23, nós vivemos índices pluviométricos, chuvas muito fortes em 2023, que causaram alagamentos, que causaram paralisações de trânsito, de abastecimento de água, e agora, no final de 2023, estamos vivendo vários municípios de Minas Gerais e até do Brasil já estão declarando emergência. Nós temos pessoas que têm grandes dificuldades para estar em meio a esses eventos climáticos extremos. Então, gente, o Fundo de Perdas e Danos é para tratar dessas pessoas, daquelas que têm uma menor pegada de carbono, eles contribuíram muito menos para todos esses efeitos climáticos extremos que nós estamos vivendo, mas eles são os mais afetados. Então, esse fundo é para ajudar essas pessoas. Contudo, essas pessoas, para que esse fundo chegue, os municípios têm que estar preparados, os municípios têm que articular o seu conjunto de programas, de planos para poder receber. Ou seja, como que o município pode se preparar? E aí, voltando, é uma decisão importante da COP, mas para o dia a dia dos gestores municipais. Como que os municípios devem se preparar para poder receber esses recursos do grande financiamento climático que agora tende a acelerar?
Muito bem colocado, Tiago, porque nós já temos municípios com diversas fragilidades e deficiências, seja no campo da mobilidade, da habitação, da infraestrutura, do saneamento, e agora, com os efeitos das mudanças climáticas, esses impactos são ainda maiores, resultantes de eventos climáticos cada vez mais frequentes e mais intensos. A parte boa é que hoje os municípios que ingressam nessa jornada das mudanças climáticas, seja por meio da COP ou por um trabalho, que acaba avançando sobre todo o ano, eles podem acessar o famoso financiamento climático. Então são recursos, principalmente, orientados por organizações multilaterais, internacionais, sejam elas o BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o Banco Mundial, a Agência Francesa, a Agência Alemã, Banco CAF, diversas instituições que estão sedentas por bons projetos, sejam eles municipais ou estaduais, para poder financiar essa transição para uma economia de baixo carbono. Isso pode envolver os setores de mobilidade, de saneamento, de infraestrutura, de habitação, de meio ambiente, e é isso que a gente tem visto nessas últimas COPs, um protagonismo cada vez maior desses governos estaduais, regionais e municipais já se beneficiando desses recursos, sejam os recursos financeiros, tecnológicos, a troca entre boas experiências, que você tem acesso a experiências de todo o mundo, isso me parece bastante exitoso para quem já ingressa nessa jornada. Agora, Tiago, saindo um pouco da questão dos gestores municipais e caminhando na direção do setor produtivo, eu queria que você comentasse as principais decisões da COP que vão não só impactar o setor produtivo, mas suscitar diversas oportunidades. Eu lembro que nessa COP28 foi decidido pelos quase 200 países a necessidade de triplicar a produção de energia limpa e renovável, justamente para acelerar esse processo de redução da dependência dos combustíveis fósseis e duplicar também a eficiência energética. Como que o setor produtivo pode se beneficiar dessa decisão? Está aí uma outra decisão que afeta diretamente a nova economia. Você que é do setor produtivo e tem projetos que envolvam uma economia de mais baixo carbono, seja energias renováveis, seja da mobilidade, seja da agricultura sustentável, do plantio de árvores, da restauração florestal, que hoje também virou um grande negócio através do crédito de carbono, do pagamento de serviços ambientais. Hoje, quem tem um negócio que envolva essa nova economia, é possível acessar esses recursos, mas você tem que estar preparado, você tem que ter no seu portfólio, na sua governança, os indicadores que os grandes agentes financiadores precisam ver. O projeto não pode ser um projeto de bioeconomia verde de papel, ele tem que trazer o ESG, tem que trazer o retorno para a agenda climática, trazer o retorno para a agenda socioambiental e conseguir demonstrar que além de uma economia de baixo carbono, além de uma redução de emissões, além de uma substituição de uma infraestrutura cinza, de uma matriz cinza por uma matriz verde, traz os benefícios correlacionados da agenda climática internacional. Então, o setor produtivo, Sérgio, tem uma responsabilidade e uma oportunidade com todas essas decisões agora, que é super importante. Eu estou só fazendo um paralelo com a agenda pública que você estava comentando, e o mesmo se aplica para os gestores. O município, ele tem que se estruturar através dos seus planos, programas, projetos, o plano diretor, o plano de saneamento, o plano de mudança climática, o plano da Mata Atlântica, o plano de gestão integrada de resíduos sólidos, seja através de consórcios, associações, municípios, tem que se planejar, colocar os instrumentos legais em dia para poder pleitear os recursos dessa nova economia. Ou seja, estamos falando de um desenvolvimento urbano integrado, orientado por essa nova agenda climática e que traga também os indicadores necessários para que
não só esse processo possa ser monitorado, acompanhado, para que esse processo de melhoramento contínuo possa ser perseguido, mas que atenda também às diversas entidades, né, bancos, entidades internacionais que financiam esses projetos estruturantes. Então, são ações transversais que vão integrar as diversas áreas, né, seja do nível local, dos municípios, consórcios intermunicipais, como você bem colocou, ou mesmo estados, que podem, ingressando nessa jornada das mudanças climáticas, viabilizar os recursos que são tão importantes para a transformação do nosso tecido urbano e para a melhoria da qualidade de vida. E da parte das empresas, do setor produtivo, foi muito bem colocado, que é um novo vocabulário que as empresas precisam adquirir, desenvolver, introduzindo isso dentro da sua governança, por isso essa agenda ESG, ou seja, envolve a questão ambiental, social, mas coloca isso na centralidade da governança dessa empresa e que vai beneficiar não só o próprio negócio, a comunidade do entorno, mas também vai trazer credibilidade, prosperidade e sustentabilidade para o negócio. Então, olha só, decisões importantes tomadas a nível mundial, onde os quase 200 países que são signatários dos acordos decidiram juntos tratar essa nova economia e decisões que estão para você que é um gestor público, para você que é da iniciativa privada e para você que é da sociedade civil organizada, que tem condições, tem bons projetos para trazer capacitação, treinamento, todas as oportunidades de interligar o seu projeto, o projeto da bioeconomia, o projeto da economia de baixo carbono, com essas decisões, podem ter essas oportunidades na mão. Agora, Sérgio, eu acho que a gente comentou desses principais pontos. Agora, o que está para vir, Sérgio? O que a COP29 no Azerbaijão, a COP30 no estado do Pará? Então, como que agora, qual recado a gente tem para que os municípios, para que o próprio setor produtivo, as organizações da sociedade civil se preparem para essa jornada? O que está para vir aí, Sérgio? Sem dúvida nenhuma, Tiago, a realização da COP30 em 2025 no Brasil traz uma oportunidade única para que a gente possa ter um protagonismo em relação a essa novíssima economia verde, limpa, sustentável e de baixo carbono. Então eu convido, sejam empresas ou gestores municipais, para que ingressem conosco nessa jornada, pois diversas oportunidades serão construídas ao longo desse trajeto e seguramente na COP30 em Belém do Pará nós poderemos compartilhar essas experiências com outras cidades, com outros governos, com outras empresas, dentro de uma relação de ganha-ganha, né? Ganha a sociedade, ganha o meio ambiente, ganham as empresas, ganham as cidades, ganha a população em geral. É toda uma nova economia, um novo vocabulário, com novas oportunidades para que a gente consiga ter um mundo melhor para as pessoas, para as cidades e para aqueles que usam e desfrutam dos recursos naturais de forma respeitosa e sustentável. Acompanhe com a gente nos canais oficiais, porque tem muita novidade vindo aí. Nós estamos construindo uma jornada para a COP30 que vai ser inesquecível. E queremos compartilhar com você que tem nos acompanhado, nos prestigiado por meio dos nossos canais oficiais, das redes sociais. Queremos compartilhar com você não só as novidades, mas as oportunidades dessa jornada em relação às mudanças climáticas, a nova agenda urbana, os objetivos do desenvolvimento sustentável. Este podcast é produzido pela Mira ESG Solutions. Direção e produção, Sérgio Missior e Thiago Metzger. Imagens e edição, Edgar Paiva. Apoio e curadoria, ICLEI América do Sul. Governos locais para a sustentabilidade. Gravado nos estúdios da Mira em Belo Horizonte.